Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual da nossa querida Casa de Bezerra. Eu sou o Leonardo Falcone, voluntário aqui do NABEM, e é um prazer estar novamente com vocês. O tema da palestra de hoje é: fraude espiritual existe? E quem está aqui comigo é a expositora e voluntária da casa, Rosíris Branco. Rô, bom dia, seja muito bem-vinda, chega para cá. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os que estão conosco. Um grande domingo a todos, um maravilhoso dia a todos. Muito bom. E para começar, vamos aos nossos recados importantes. Quem quiser, desde já, coloque um recipiente com água para ser fluidificada ao longo da nossa atividade de hoje. A bibliografia recomendada da palestra vocês encontram aqui embaixo, na descrição do vídeo. Todas as informações da nossa casa, atividades, detalhes sobre a doutrina espírita, vocês podem obter através do nosso site, que é o www.nabemsp.com. E eu convido a todos também a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Já somos mais de 3.250 inscritos e queremos muito mais. Além disso, divulguem o nosso canal, encaminhando o link das nossas palestras para os amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, pois tem sempre alguém precisando de uma palavra de conforto. E não deixem de clicar no sininho para serem avisados de todos os eventos aqui do nosso canal. E dê o seu like na palestra. O like é muito importante porque através do like o YouTube vai aumentando o alcance das nossas palestras, contribuindo assim para a divulgação da doutrina e a mensagem de Jesus para mais pessoas. Beleza até aqui? Então agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos, nesse momento, tranquilizando os nossos pensamentos, respirando um pouquinho mais fundo e recebendo a visita dos nossos amigos espirituais para nos abençoar durante toda essa nossa jornada, abrindo a nossa mente e permitindo que os ensinamentos que serão proferidos aqui possam contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, fazendo com que a cada dia, a cada manhã, possamos utilizar um pouquinho de tudo isso que vamos ver rumo à nossa jornada evolutiva. Agradecidos assim, agradecemos também ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de trabalho. E que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, gente. Como eu comentei, o tema da palestra de hoje é fraude espiritual existe? Nós vamos entender o que é uma fraude, esclarecendo por diferentes perspectivas sobre o olhar do espiritismo, com o objetivo, de nos proteger dos falsos profetas e de espíritos que não estejam ligados ao bem. O significado de fraude no dicionário é um ato de má-fé que tem por objetivo fraudar ou ludibriar alguém. Uma cantiga, um engano, uma sofisticação. E será que do ponto de vista do espiritismo é diferente? Será que com base no significado acima, a fraude espiritual é desaprovada? Seria então uma violação dos princípios éticos dos ensinamentos de Kardec? Afinal, muitas coisas no contexto espírita, necessitam ser realizadas com responsabilidade, honestidade e amor ao próximo. E hoje a gente vai entender se, do ponto de vista da fraude espiritual, tudo isso faz sentido. Enganar ou manipular os outros através de fraudes espírita é mesmo considerado prejudicial a todos os envolvidos, desde o espírito comunicante, passando pelo médium, até as pessoas que procuram esse tipo de comunicação. E aí, Rô, para nos elucidar, esse monte de incógnita que eu trouxe aqui na introdução, a primeira pergunta aqui é bem direta. Fraudes espirituais existem? Existem sim, Léo, é verdade, existem sim.
Inclusive, no item 314 do capítulo 28 da segunda parte do Livro dos Médiuns, é colocado que mágicos hábeis podem fazer coisas, né, e parecerem prodígios, e conclui que os médiuns espíritas parecem, essas detratores falam que os médiuns espíritas parecem ladrões, entre aspas. Kardec, no seu tempo, refutou todos esses argumentos, explicando que há mágicos, sim, com muita habilidade, mas eles são raros. Se todos os médiuns mentissem, essa arte teria feito enorme progresso. O fato de haver charlatanismo, por exemplo, entre médicos, não se pode dizer que todos os médicos são charlatães, certo? E que a classe médica tenha perdido a sua consideração, a sua credibilidade, que a gente atribui a ela. Abusa-se de tudo, mesmo de causas mais respeitáveis. E há mesmo gênios entre os fraudadores, hein? A gente precisa tomar cuidado. Mas a fraude tem sempre um interesse material. Esse que é o problema. É por isso que a gente precisa perceber. Onde não se tem a ganhar, não há interesse em enganar. Olha só. Por isso, Kardec dizia que a melhor de todas as garantias de um médium correto é o absoluto desinteresse monetário. Dê de graça aquilo que de graça recebeu, não é verdade? Atualmente, através da internet, os assuntos de intercâmbio mediúnico chamam muita atenção e mesclam medo e curiosidade, o que motiva situações nitidamente fraudulentas e que ganham muitas curtidas e compartilhamentos até entre os espíritas, hein? Segundo Marco Vinícius Braga, em artigo na revista O Consolador, que é a revista da FEB, fraude é uma atuação intencional no sentido de se omitir a realidade com uma versão que atenda aos interesses dos fraudadores. Qualquer transação humana pode ser passível de fraude. A gente está vendo isso todo dia. E, Léo, pode acontecer também entre os desencarnados, não é verdade? Sem dúvida. E aí, Rô, como você disse, né? Então a fraude espiritual é uma possibilidade mesmo, né? Que os espíritos podem se manifestar de forma enganosa ou até tentar se passar por outras entidades, né? Exato. E então a gente precisa exercer o discernimento e a cautela quando a gente se deparar com esse tipo de comunicação. E esse tipo de atividade, né, sobre os olhos aí da espiritualidade é vista como uma ação negativa, que pode ter aí as suas consequências, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção, você já comentou disso em relação a esse tema, pois da mesma forma que existem fraudes entre nós, seres humanos, as fraudes espirituais existem, afinal, nós e os que estão desencarnados apenas estamos em planos diferentes, mas essa relação aí é muito mais tênue do que a gente pode imaginar, né? E aí, Rô, que tipo de fraude, então, pode ocorrer de acordo com o Espiritismo? Algumas fraudes, Léo, podem ser vistas quando uma pessoa quer ser médium, mas não tem uma mediunidade ostensiva. Todo mundo tem um pouco de mediunidade, mas algumas pessoas querem ter mediunidade ostensiva. Então, elas fraudam. A preocupação não deve ser o animismo também, uma coisa que é muito comparada ao fraude. Porque o animismo está dentro dos objetivos mediúnicos, uma vez que um processo 100% mediúnico não existe. Sempre existe e sempre haverá um pouco do médium. Apesar de ele tentar ficar isento de tudo, tem alguma coisinha dele. Portanto, a fraude não é sinônimo de animismo, isso precisa ficar claro. Segundo Dora Encontre, o fenômeno mediúnico é muito delicado, cheio de nuances, e não tem outra fonte de explicação, orientação e canalização dessa faculdade,
a não ser o espiritismo de Kardec, que estabelece alguns critérios. Primeiro critério: mediunidade tem que ser gratuita e não ter nenhum tipo de vantagem, nem fama, posição, ganho, nada disso. Segundo, a mediunidade deve estar a serviço do bem e do próximo. No primeiro item, inclusive, quando há necessidade que o médium, de fato, possa exercer alguma função maior, a espiritualidade vai levar isso para frente, certo? Depois, a mediunidade deve estar sempre a serviço do bem e do próximo, e a mediunidade deve ser discreta e, se necessário, até anônima. A mediunidade como espetáculo pode apresentar fenômenos até verdadeiros, mas pode levar a fraudes. A única coisa que pode impedir um médium de fraudar é sua integridade moral e o desinteresse que ele tenha naquilo. Há muitos tipos de fraude, como, por exemplo, espírito que se passa por outro, mentir, como nós já falamos, emitir conceitos contrários à nossa doutrina de Kardec, aos conceitos de Kardec, que os espíritos passaram para Kardec, conceitos contra Chico Xavier, Divaldo Franco, a própria doutrina espírita, e por aí vai. Cabe, pois, ao espírita honesto ter mais reflexão, mais espírito crítico, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já coloca: deixe passar 10 verdades, mas não aceite uma mentira. A questão 306 do Livro dos Médiuns deixa claro: a faculdade mediúnica é consentida para a prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretende transformá-la em meio de alguma coisa contrária aos desígnios da providência. Não é à toa, né? As coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer, não é mesmo? Sem segundas intenções, não é mesmo, Léo? É isso, Rô. E se a gente não tiver esse senso crítico, como, né, muito bem orientados somos pelo Espiritismo, a gente vai até observando, né, eu vou pegando esses pontos que você trouxe. Olha só, qual o benefício que a gente tem para a nossa evolução ao acreditar naqueles espíritos que se passam por outros, imitam pessoas falecidas, já desencarnadas, pode induzir a gente ao erro, a acreditar que aquilo é uma comunicação genuína? Ou o que a gente ganha ao se basear numa mensagem enganosa por meio de espíritos que passam informações falsas, levando a gente a acreditar em algo que não é verdadeiro? E no sentido dos médiuns fraudulentos, que eles usam técnicas de adivinhação para dar a impressão que eles estão acessando alguma coisa que a gente quer ter de resposta. Comentou também dos ilusionistas, né? E os truques de palco, quando a gente usa o ilusionismo para criar fenômeno espiritual. Então, esses são exemplos que a gente tem que refletir e avaliar, com base no Espiritismo e o conhecimento que a gente já tem hoje, se isso realmente está contribuindo para o nosso desenvolvimento e se a gente também está aplicando aquilo que a gente vem aprendendo, né? A gente tem a informação hoje, e às vezes a gente acaba sendo induzido ali, se a gente não ficar vigilante ali nessas situações, né? E aí a gente está trazendo isso já para o nosso dia a dia, né? Falando desses tipos de fraude. Por que, então, as fraudes ainda existem, né? Por que as pessoas ainda se deixam levar por isso? Léo, é aquele tal negócio, né? Porque as pessoas se deixam levar porque vemos todos os dias novas formas de fraude. E o que é? Às vezes é com piques, com caixa eletrônico e por aí vai, não é? Nós somos crédulos ou orgulhosos, também tem isso. Por quê? Porque quanto ao Espiritismo, segundo Kardec, são as pessoas que não conhecem o Espiritismo as que mais se deixam enganar. Tá? E pelos fenômenos, e dentro desses fenômenos espíritas,
Os que se prestam às fraudes são os de efeitos físicos, porque se dirigem, né, mais aos olhos do que à inteligência. São os que os mágicos mais podem imitar. Também porque despertam curiosidade, mais, inclusive, que os outros, né? E se prestam a atrair pessoas e podem produzir mais lucros. Por isso é que os charlatães têm tanto interesse em imitar essas manifestações. E os espectadores, na maior parte do tempo, desconhecendo a ciência e o espiritismo, né, ambos, procuram uma distração que né, ao invés de uma instrução séria, de uma instrução realmente, não separam o que é mágica do que é realidade. Não é verdade, Léo? Né, Rô, se a gente às vezes busca, né, resposta para muitas questões profundas da nossa vida ou soluções para problemas difíceis nesse contexto, né? Quando a gente está mais vulnerável, a gente fica mais inclinado a acreditar em promessas de ajuda, mesmo que às vezes possa parecer que não são autênticas, né? Às vezes, quando a gente está passando por algum momento de enfermidade, algum problema grave de saúde, a gente está disposto a tentar qualquer coisa para se curar, né? E aqui a gente não está nem diminuindo e nem relativizando a dor de ninguém, mas a gente às vezes vai recorrer a curandeiros, a médiuns, mesmo que a gente não tenha uma comprovação que aquilo possa ser eficaz, mas esse momento a gente acaba buscando. Então, essa nossa falta de conhecimento, quando a gente ainda não tem aquela fé raciocinada, ou seja, a falta de conhecimento sobre essas práticas, quando a gente não tem, né, uma fé raciocinada, pode levar a gente a acreditar qualquer pessoa que afirme que tem habilidades especiais ou conexão com o mundo espiritual. E muitas pessoas buscam conforto na ideia até de conversar com os entes queridos já desencarnados, né, tentando entender como que as coisas estão do lado de lá, se ele tem alguma informação para passar para cá, e isso vai deixando a gente mais suscetível a acreditar que qualquer médium, qualquer comunicação possa ser verdadeira. E você está falando, você comentou de charlatão, muitas pessoas aqui vão lembrar, numa boa e muito famosa representação de charlatanismo que passou na TV, nas telinhas, no cinema, lá em 1980. Filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, em que uma falsa vidente, ela acabou desenvolvendo capacidade mediúnica. Então, no começo, ela só enganava. Depois ela começou a ver espírito de fato, o que não credenciava ela ter uma comunicação correta. Mas ela levou um susto, né? Ela levou um susto, e eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, mas é Oda Mãe Brown. Ela tinha, junto com as irmãs, ela extorquia dinheiro das pessoas, fingindo entrar em contato com os entes falecidos, mas num determinado momento do filme, ela ouve a voz de um espírito recém-desencarnado, e aí ela descobre que ela tinha essa sensibilidade mediúnica. Só que aí ela já tinha uma lista extensa de acusações por extorsões, fraude, identidade falsa. Imagina quantas e quantas pessoas procuraram ajuda com ela e seguiram aquela orientação. Então a gente precisa ficar muito atento, é uma linha muito tênue, e a única forma da gente ter esse discernimento é nós termos conhecimento para dividir essa situação, né? E aí, pegando até o exemplo do filme, né, Rô, que as pessoas iam lá e não sabiam o que estava acontecendo, dá para a gente perceber quando ocorre uma fraude espiritual? Se sim, como? Kardec, quando na Sociedade Espírita de Paris, que foi a sociedade que ele fundou para os estudos espíritas, tinha muito cuidado em admitir um médium. Era necessário passar por uma avaliação severa e, mesmo assim, ele só aceitava, por exemplo, determinado texto
quando alguns médiuns em locais diferentes transmitiam mensagens de igual teor. E isso, às vezes, levava bastante tempo, porque as comunicações eram precárias naquela época. Por isso que a gente vê nos capítulos diversas mensagens, mas elas tinham que ser de igual teor e só assim Kardec aceitava. Se fosse de uma mensagem só, ele deixava de lado. Então, no livro dos médiuns, Kardec narra uma seguinte situação. Um homem culto, tá? Certo dia procurou a Sociedade Espírita, o codificador, dizendo que era um bom médium, psicógrafo intuitivo, assim ele se designou, e se colocava à disposição da Sociedade Espírita. Mas não eram admitidos sem que as suas faculdades fossem muito testadas. Foi solicitado que ele comparecesse a uma reunião para passar por um teste. No dia, marcado, outros médiuns responderam às perguntas que foram feitas, fizeram relatos, de assuntos levantados, porém esse visitante, esse homem culto, escreveu palavras desconexas, sem significado nenhum, disse que estava indisposto e nunca mais apareceu. Olha só como Kardec fazia muito bem testar mesmo os médiuns, Então, os fenômenos espíritas não são fáceis de imitar, mas há alguns que um bom ilusionista, como nós já falamos, pode fazer. Por isso é necessário observar atentamente as circunstâncias, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, bem como o objetivo e o interesse que elas pudessem ter em enganar, pois devemos desconfiar de quem faça desses fenômenos um espetáculo. Podemos sempre procurar uma casa espírita, em caso de dúvida, estudar Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel e outros tantos que têm uma base sólida, sem esquecer que os espíritos do bem têm também o seu livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos, eles não são nossos empregados, não, e isso fica muito claro. Os espíritos do bem nunca estão à nossa disposição. E acho que cada dia mais, se a gente encontra um lugar que promete resultados garantidos, como cura milagrosa, resolva os seus problemas em 3 dias, a gente tem que levantar uma bandeira da atenção, porque, bem como você disse, no campo espiritual não há garantias absolutas, E o Evangelho, ele enfatiza a importância da sinceridade e da moralidade no contato com o mundo espiritual, e destaca também que a caridade e a humildade são virtudes essenciais em todos os aspectos, mas principalmente em questões espirituais. Ou seja, a busca sincera por orientação espiritual e a prática dos ensinamentos morais são ferramentas que podem ajudar a gente a discernir entre uma comunicação legítima e uma comunicação fraudulenta. E Chico também, pode falar. Não, e a gente não pode esquecer, Léo, que cada um de nós fez o seu planejamento reencarnatório. E cada um de nós, às vezes, está passando por aquilo que pediu. Mas na hora que a gente tem a bênção do esquecimento, a gente se revolta, a gente fica bravo. Mas a gente precisa levar isso em consideração também na hora do desespero das coisas, Eles existem, lógico. Mas a gente precisa refletir um pouquinho mais, não é? É isso. E você até está falando desse ponto, Chico, ele também fala sobre isso, Ele diz que o discernimento, nas comunicações mediúnicas, até corroborando com Kardec, mas ele enfatiza a importância da gente ter a mente aberta, mas também ser crítico e equilibrado nesses pontos. Ou seja, mostra mais uma vez a importância da gente ir obtendo o senso crítico e tendo a nossa fé raciocinada, para ficar colocando aí à prova se aquilo que a gente está aprendendo realmente é aquilo que a gente está utilizando, E se a gente pegar um exemplo de uma patologia, ela precisa ser tratada por um especialista, Tem vários sintomas que parecem com gripe,
mas às vezes não é. E para isso a gente precisa ir no médico para ter um diagnóstico correto. O mesmo vale para isso que a gente está falando. A gente às vezes tem que procurar uma casa espírita para a gente passar por uma assistência, para entender o que está acontecendo. E certamente isso já aconteceu com muitas pessoas que estão tendo acesso, né, à nossa palestra, que, mas eu fui lá na casa espírita, não deu muito certo, eu tive que procurar outra. Gente, isso também é normal. Às vezes a gente não vai estar num dia legal para conseguir colocar para fora aquilo que você está sentindo. Às vezes a gente vai procurar uma assistência num lugar, vai dar certo no outro, e isso é normal. O importante é a gente não desistir. A gente tem que encontrar o melhor lugar que vai nos acolher, que a gente vai se sentir bem, para conseguir caminhar adiante, né? Que é o fundador desta casa, da Casa de Bezerra, ele sempre dizia o seguinte: não existe assim uma casa ruim, uma casa boa, não é isso. A gente se sente bem onde encontramos os nossos amigos espirituais, ou seja, onde encontramos a nossa casa, né? Pode não ser essa, pode ser outra. O que importa é encontrar onde a gente se sente bem, não é isso, Léo? Exatamente, né? E já que a gente está procurando ajuda, né, que a gente seja ajudado entre amigos, então, né, que é o melhor dos cenários aí, né? Verdade. E aí, Rô, você já tinha até comentado aí um pouquinho das tecnologias, né? Hoje a gente tem as tecnologias na nossa vida, a internet, né? A gente recebe muito vídeo no WhatsApp, mensagem no Facebook e vários outros aplicativos aí. Existe alguma forma da gente bloquear a disseminação de informações mentirosas ou fraudulentas? A doutrina espírita acompanha o progresso, como Kardec dizia, mas os conceitos imutáveis da doutrina precisam ser preservados, pois deve ser a base de tudo o que é produzido. Kardec usou o melhor do seu tempo, né, da tecnologia do seu tempo, para promover e propagar o espiritismo. E dar na codificação a ideia de algo novo, sem perder, claro, o conteúdo recebido pelos amigos do além. Sobre a preservação desses conhecimentos doutrinários, muito tem que ser advertido aos espíritas. O bom senso e a experiência sempre foram bons norteadores para o que se vê, o que se lê e o que se ouve. Há uma gama enorme de plataformas digitais disponíveis com palestras, textos. As livrarias estão cheias de livros espíritas. Por isso temos que ter o discernimento na escolha do que será lido, estudado e compartilhado. Muito importante, compartilhar. Essa tem sido a orientação dada por muitos estudos sérios da doutrina. Temos que lembrar a citação de Kardec que o Espiritismo anda junto com a ciência e deve acompanhar o progresso, mas com os conceitos básicos da nossa doutrina, o espírita deve escolher com bom senso seus acessos digitais e os livros que ele vai ler. Temos que checar, avaliar, validar o que recebemos e observar se a referência está correta. Passar pelo crivo da razão. Olha que importante isso, o crivo da razão. E é muito importante verificar. É fonte garantida? Quem falou? Chico, Divaldo, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz. Temos muitos, mas muitos espíritas confiáveis. São muito confiáveis. Mas a gente tem que aprender a aceitar esses confiáveis e tomar cuidado com os outros. Vemos também que cada vez mais é necessário se educar para se proteger. É através da educação que de muita coisa sem noção que nós vemos por aí. E vale lembrar sempre, né, Léo? Aquela frase antiga, que o conhecimento liberta. E é só através do conhecimento que a gente pode avaliar. Não é verdade? É isso aí.
E no final, né, assim, a educação e a conscientização, bem como você disse, são ferramentas poderosíssimas, né? Porque a gente vai tendo pensamento crítico, porque a gente vai se basear em fontes confiáveis, identificando informações falsas, e inclusive você vai até formando ali, né, as pessoas ao seu redor tendo essa evolução, né? É, incentivar as pessoas a confirmar também a fonte é importante, né? Às vezes a gente fica meio. Você recebe alguma coisa, você não vai passar para frente, mas também você não vai chegar na pessoa e vai dar um toque nela. De uma forma harmoniosa, a gente tentar sinalizar para a pessoa ali, confirmar a fonte. Até para que antes de qualquer compartilhamento, né, a gente consiga saber se aquilo é verdadeiro, se a informação é verídica. E tem um esforço para isso também, né? Para a gente avaliar, né? É muito mais fácil eu receber algo e mandar para frente do que eu receber, opa, pera um pouquinho, deixa eu ver se isso aqui tem algum sentido. E você comentou de Kardec, quanto tempo ele necessitou para catalogar, utilizando os métodos científicos, todos os fenômenos espíritas. E a chegada da tecnologia e da internet traz uma certa facilidade para a gente verificar muitas coisas também. Ela é a ferramenta que ajuda a compartilhar informações falsas, mas também pode ser a ferramenta que ajuda a combater essas informações. Então, na dúvida, não compartilhe, não envie, não comente. E esse tema de preocupação com a verdade, dentro do Espiritismo, ele se data ali desde né, Emmanuel, em certa situação, chegou para o Chico Xavier e fez um alerta. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ele disse o seguinte: se algum dia os meus ensinamentos estiverem em contradição com os de Kardec, fique com Kardec e esqueça o que eu disse. Dada a seriedade que existia em torno de todo o trabalho que Kardec fez, né? Então, a gente tem muitos pontos que nos inclinam a cada vez mais se basear em fontes confiáveis. E enquanto a gente está refletindo, avaliando se aquilo está correto, se não está correto, a gente também está melhorando a nossa educação, né? Melhorando a nossa visão. Por isso que é importante, sim, a gente avaliar, não é perda de tempo. Pelo contrário, é a gente progredir também, né? Porque a gente vai procurar, vai avaliar. Então, isso é que é importante, né? É isso mesmo. E aí, Rô, o que uma fraude espiritual, então, pode ocasionar para as pessoas de uma forma geral? A fraude espiritual pode ter várias consequências negativas para as pessoas, tá? Por exemplo, vamos começar. Por exemplo, primeiro, perda financeira, pois muitos fraudadores exploram a fé das pessoas para obter dinheiro, pois pagam, né? As pessoas pagam por consultas, por serviços, por curas que não existem, que são ineficazes. Segundo, pode haver abuso emocional, pois os charlatães aproveitam das emoções das pessoas em momentos de fragilidade, como o luto, como a doença, como a perda de emprego, com promessas falsas que causam um sofrimento emocional adicional àquilo que ele já está sofrendo. Problema na saúde física não tratados, que podem levar à negligência de tratamentos médicos adequados, e os resultados vão ser sempre o agravamento das condições de saúde, certo? O isolamento social, porque alguns fraudadores encorajam a separação da família e dos amigos, claro, para que aquela pessoa não tenha outras fontes, não é, de sugestões, e criam conflitos familiares com os membros, que discordam das crenças e dos gastos. Por outro lado, Deus até que permite que sejamos enganados como uma prova. Não esqueça que nós estamos num planeta de provas e expiações, para o nosso julgamento, para que a gente melhore o nosso julgamento.
e que o ser humano possa se exercitar em distinguir o verdadeiro do falso. No final do item 303 do Livro dos Médiuns, o Espírito de Verdade traz a mensagem de que se tivéssemos uma fé sólida, não acreditaríamos em charlatães e os que abandonam, né? Porque muitas vezes acabam abandonando até o espiritismo por ficarem desapontados, provariam que não tinham compreendido e não se apegaram aos aspectos sérios, ficaram só na superfície. Isso é o espírito de verdade que disse, não é, Léo? Rô, e tudo isso pode acabar gerando desilusão, desconfiança, porque quando a gente é enganado por uma fraude, não só espiritual, mas por uma fraude, a gente vai se sentindo desiludido, desconfiado da relação que possa existir, até se, quando efetivamente ocorrer uma comunicação espiritual verdadeira, a gente fala, será que é mesmo? Então, isso vai prejudicando até a confiança que a gente tem, né, nos médiuns, os praticantes ali, né, corretos das instituições religiosas, né? Toda a saúde física tem um lado da saúde mental também, porque a gente pode ter um trauma causado por essa fraude espiritual, né, atormentando aí a nossa saúde mental, a gente pode desencadear uma ansiedade, uma depressão, como resultado dessa experiência aí traumática. E a gente também perde tempo e energia, né? A gente fica indo atrás dessas coisas, o tempo vai indo embora, né? E você comentou do prejuízo financeiro, além disso, né, a gente vai lá, procura alguém, aí depois a gente vê que aquilo era falso e o tempo se foi, né? E no final das contas, a gente acaba ferindo a nossa fé e aquilo que a gente entende como espiritualidade, porque a gente começa a ficar com aquela crise, nossa, será que eu acredito mesmo naquilo? Não, mas aquilo não é espiritismo, não é? Mas fui enganado, agora não vou mais na casa, e aí a gente se fecha. A gente acaba não aceitando uma ajuda legítima, porque a gente fica com medo de ser enganado, vai ficando cético, lá eu não vou mais. E a gente vai invalidando, né, tudo que é bacana, bonito, positivo e benéfico, porque a gente sabe que a gente só vai evoluir nessa vida, só vai caminhar para frente por um meio de um ecossistema de auxílio. Eu posso não estar precisando de ajuda hoje, mas eu estou ajudando alguém, amanhã as pessoas vão me ajudar, e essa é a vida em sociedade, do mesmo jeito que às vezes a gente precisa ser desafiado em algum relacionamento para a gente se mexer e descobrir alguma coisa que a gente... Então, assim, a necessidade da gente ter confiança no próximo, nos outros, ela é importante. E as fraudes espíritas não podem ocasionar isso. Então, esses pontos que nós comentamos aqui são bem relevantes para a gente ficar atento a esses impactos, né? Ao menor sinal de impacto, a gente tem que procurar ajuda especializada e também pode procurar ajuda em conjunto, né, com uma casa espírita. Uhum. Legal. E aí, Rô, você tem mais algum comentário aí para fazer para a gente? Algo adicional? Olha, tem uma frase de Kardec que eu gosto muito, que é a seguinte: a fé inabalável é apenas aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas humanas. A fé não tem idade, a fé não tem época, a fé existe sempre. E eu gosto muito desta frase. Por isso que a gente tem que ter fé no plano espiritual, para que a gente não se deixe levar por quem quer nos enganar, não é verdade? Muita verdade, Rô, muita verdade. Bom, vamos seguir em frente aqui, dando continuidade. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a palestra virtual de hoje. Vai aparecer, já está aparecendo o link aqui embaixo. Esse é o link para você responder à nossa pesquisa. E também tem esse quadradinho cheio de pontinho preto aí, que é um QR Code, um QR Code. Se a gente apontar a câmera do celular para ele, a gente já vai cair direto numa página que em menos de um minutinho ali você vai dar a sua opinião. Isso é importante para a gente, porque a gente vai vendo que
não está tão legal e vai se ajustando, ou vai vendo que está legal também e continua fazendo isso, tá? Então participem, gente, isso realmente é importante para a gente. E agora nós iremos fazer, então, a nossa prece de harmonização. Não vou convidando todos aí mais uma vez se tranquilizando, mentalizando a imagem de Jesus, que nesse momento recebe todos nós de braços abertos, como irmãos respeitosos, seres ainda em evolução. Vamos pedindo humildemente que o Mestre continue nos fortalecendo, continue nos amparando, nos auxiliando, para que não desistamos de todos os percalços que irão aparecer no nosso caminho. E nesse momento, esse seu abraço renove a nossa fé, fortaleça nossas crenças, para que possamos lutar bravamente com tudo aquilo que ainda nos desafia, com tudo aquilo que nos deixa muitas vezes desconfortável. Mas é esse mesmo Mestre que está conosco durante as nossas orações, durante os nossos pedidos de ajuda, nos auxiliando sempre, 24 horas por dia, sem descanso. Esse mesmo Mestre que junto conosco fará com que superemos tudo aquilo que é necessário para que a nossa caminhada seja muito mais tranquila do que já tivemos em outra existência. Muito obrigado, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, por tudo de bom e tudo de belo que existem em nossas vidas e que ainda aparecerão para nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tomar nossa aguinha. Bom, gente, meus amigos e minhas amigas, anotem aí, domingo que vem, dia 5 de novembro, aqui no nosso canal, às 10 horas da manhã, teremos uma nova palestra e o tema será pensamento, sentimento e vontade. E também aproveito para convidá-los e convidá-las às nossas palestras presenciais, que ocorrem às terças e às quintas, mais especificamente na próxima terça e na próxima quinta, na nossa casa. O tema será Sonhos da Infância. A casa está aberta para receber todo mundo, tudo bem? E Rô, eu, antes de te agradecer, queria agradecer todo mundo aqui que interagiu conosco, que mandou suas mensagens, e você, pelo seu tempo, por estar aqui mais uma vez com a gente, dando mais uma aula aí, de todo esse conhecimento espírita que você tem. Imagina, quem agradece sou eu, muito honrada de ter sido convidada, em primeiro lugar. E em segundo lugar, sempre estudando para passar boas coisas, não é verdade? Então, estamos sempre estudando, não é verdade, Léo? É isso mesmo, E a gente agradece os mentores da nossa casa, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e as pessoas que atuam aqui nos bastidores, para que tudo isso aconteça. E a gente deseja aqui, Ron, um ótimo domingo a todos vocês, uma excelente semana e até domingo que vem. Tchau, tchau, gente.